Capítulo 9. Os representantes dos 70 estrategistas do céu. Mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Salmo 64, 7. Estratégia de guerra dos anjos do exército do céu. E vi uma imensa mesa redonda formada por cadeiras interligadas. Haviam vários líderes guerreiros estrategistas dos 70 exércitos de Deus, na plenitude dos 70. No meio daquela mesa redonda, havia outra mesa com um anjo digitador assentado. Ele era encarregado de digitar no computador do céu, cuja tecnologia celestial é muito mais além do que o conhecimento humano. Também estavam ali dois anjos de pé. Um deles era o arcanjo Miguel. Ele colocou sobre a mesa um grande pergaminho contendo estratégia de guerra, e as informações eram ampliadas e projetadas no telão à frente para que os demais anjos pudessem ver. Havia naquele pergaminho um mapeamento territorial e espacial da órbita da Terra, traçado por linhas retas em diversas cores iluminadas como laser. Estavam também traçados os pontos cardeais, a altitude e longitude. À medida em que o arcanjo Miguel passava as instruções para os demais anjos, as linhas retas e coloridas como laser se direcionavam por vários pontos da Terra. Ele demonstrou para os representantes dos 70 exércitos estrategistas do céu o mapeamento territorial e a posição de cada exército, tanto dos arqueiros, quanto dos anjos flecheiros, da infantaria, dos anjos bandeirantes, da marinha, dos de armamentos pesados, anjos da cavalaria, das espaçonaves, dos espiões, entre outros. Cada liderança entre os 70 recebia suas estratégias de guerra sem sair do seu lugar, pois nas próprias mesas individuais havia respectivos e correspondentes computadores. E além das estratégias individuais de cada exército, havia também as estratégias gerais a serem seguidas, objetivando a unidade entre os exércitos dos céus. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Salmos 68, 17. A meta de tais estratégias é proteger a noiva de Jesus na face da terra para que ocorra o grande e último avivamento. E o Espírito Santo me revelou que as estratégias de proteção de guerra do exército do céu serão entregues e reveladas para os guerreiros estrategistas dos exércitos da terra. Também revelou que os anjos dos exércitos do céu estão preparados para a guerra contra o poder das trevas, porém os filhos guerreiros de Deus na terra ainda não estão preparados. Salmo 18, 32 e 35 diz: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. O Senhor dos Exércitos, através de seus anjos, está mobilizando, recrutando e treinando rapidamente o seu grande exército de estrategistas da terra. É chegada a hora. O casamento acontecerá rapidamente, pois os céus aguardam as bodas do Cordeiro. Mas, e a noiva, como está? Eis que o Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis pela santificação da noiva. Disse-me ainda o Espírito Santo que livros de estratégias e de armamentos de guerra estão sendo e serão revelados a muitos dos seus guerreiros terrestres, até mesmo para os pequeninos, os quais rapidamente serão elevados em posição de linha de frente, sendo que os filhos guerreiros de corações quebrantados de espírito receberão porção maior. Observei que nos 4 cantos da terra e no coração do avivamento, Europa, estão posicionados os fortes exércitos do avivamento. São guardiões do avivamento do exército dos céus, guerreiros da elite de Deus, super preparados em armamentos, armaduras e estratégias. Vi também muitos guerreiros de Deus do seu exército da terra, posicionados estrategicamente pelo Espírito Santo.
Muitos dos mesmos têm se ferido na guerra espiritual. Outros até morrem para que sejam destronados os principados, disse o Senhor. Também tem levantado o Senhor seus guerreiros, homens, como estrategistas do espaço, designados como guerreiros das espaçonaves de Deus. É mistério. Aleluias. Palácio das Armas. O Espírito Santo me revelou que os seus anjos dos céus foram treinados para ensinar os seus filhos da terra como usar as armas espirituais designadas para os últimos dias. Mas lembrai-vos tudo em nome de Jesus. Vigiai, pois o exército inimigo é astuto. Nota. Parece loucura dizer que podemos literalmente, de forma simbólica, usar e lançarmos as armas de guerra espiritual, mas Deus está preparando a sua noiva guerreira para guerrear nos últimos dias. Verdadeiramente é loucura da pregação. Porém, se você buscar do Espírito Santo, consagrando-se, discernirá o que o Espírito diz à noiva fiel. 1 Coríntios 1:21 diz: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem na loucura da pregação. Disse o Senhor: acaso deixaria eu os guerreiros de Lúcifer, por exemplo, os guerreiros do espaço sideral, atacar os meus filhos guerreiros sem lhes conceder estratégias? Atentai, guerreiros meus, não sejais meninos imprudentes, buscai a mim e me encontrareis. Eu fui arrebatada ao palácio das armas, em uma dimensão do céu. Lá tem diversas repartições em salas específicas de acordo com os armamentos de guerra. E eu vi diversas armas, pequenas, médias, grandes, que são usadas pelos exércitos de guerra dos anjos de Deus. São armas não convencionais às terrestres. E o Espírito Santo dá informação à sua noiva quanto ao uso das mesmas. Então vi anjos usando, por exemplo, esferas de diversos tamanhos, que ao serem lançados com as mãos explodem, causando terremotos, rachaduras, choro da terra, que é a água emergindo como borbulha. Essas esferas são lançadas a curta e longa distância. Quanto maior a esfera, maior é a ação. Entendi que as esferas atuam como forma de quebrar a dureza dos corações rebeldes da terra, e por emitir muita luz ao explodir as esferas no território, demônios ficam confusos e parcialmente cegos. Assim se escondem nas cavernas e túneis escuros. Os guerreiros, anjos, filhos de Deus na terra, podem e devem pedir ao Senhor novas armas espirituais de guerra, sendo entretanto essencial a obediência e a santificação, pois há muitos já têm o Espírito Santo permitir ver suas armas e armaduras no mundo espiritual. E disse o Senhor: se receberes a flecha da libertação, lance-a, e vidas serão libertas. Seja qual for a tua arma de guerra espiritual, concedida pelo Espírito Santo, lute em nome de Jesus, e jamais abandones a minha palavra. Inúmeras foram as armas apresentadas a mim na sala das armas, e entre todas aquelas repartições em que adentrei. Estarei descrevendo algumas a seguir. Porém, o Espírito Santo me testifica que os filhos fiéis, que verdadeiramente buscarem se encher do Espírito Santo e pedirem em nome de Jesus o desvendar deste mistério, os alcançarão. Armas espirituais. Citarei algumas armas que me foram reveladas. Leia Romanos 13:12. Armas, foguetes portáteis. Lança-mísseis portáteis à distância, abalando o reino das trevas. Arco e flecha, do tamanho de 80 centímetros, serve para atingir o inimigo e dar sinais para os anjos arqueiros do exército do céu, para que os mesmos lancem mais flechas. A arma de sopro musical, tipo uma cana-flauta, que ao soprar desfaz encantamentos e causa surdez aos demônios. Armas algemas para algemar demônios. Armas de amor utilizadas dentro da igreja, que são bolas de luz coloridas. Armas de lágrimas, o choro do espírito quebrantado. Armas pontiagudas, tipo agulhas grandes, que ao serem lançadas imobilizam o inimigo, causando dormência e inércia nos demônios.
Armas potes, que cheios de águas vindas do rio da vida trazem alegria. Bola de fogo, manipulada pelas mãos, aumenta de tamanho conforme a necessidade e serve para lançar fogo nos demônios. Bola de fogo multiplicadora serve para avivar e para guerrear. Bumerangue de ouro, quando lança, vais unindo no ar, causando vento e torturando os demônios, desfazendo suas estratégias, também corta as armadilhas que estiverem à frente. Cana do avivamento, posicionada do ombro para o punho, ao acionar o gatilho que fica no ombro, lança bolas de fogo de avivamento. Espadas diversas de diversos tamanhos, estrelas explosivas, lança fogo nos demônios à distância. Estrelas que viram fumaça e pó, utilizadas para desfazer encantamento, obras de feitiçaria, obras de macumbaria. Flecha-alvo, onde bate fica encravada e serve como demarcação de território. Flecha da verdade, lançada dentro da igreja, os demônios não suportam e se retiram. Flechas de fogo, dá sinal para que os anjos de Deus ataquem e detonem os demônios perturbadores. Granadas são lançadas à distância e explodem para combater o exército inimigo territorial. 7 espadas em uma, serve para girar rumo ao inimigo ou jogar na direção do mesmo, entre outras armas espirituais. Além da sala das armas, no grande palácio das armas, eu vi que no reino celestial há outros galpões, salões e pátios contendo diversas armas, como tanques de guerra, aeronaves, espaçonaves, mísseis, bandeiras computadorizadas e energéticas, movidas pela luz do sol da justiça, e inúmeras de milhares de outras armas. Busque você conhecer as suas e como usá-las. Peça a orientação do Espírito Santo. A noiva de Jesus precisa aprender a usar as armas espirituais apresentadas pelo Espírito Santo através dos seus anjos guerreiros. A incredulidade, a religiosidade, a soberba, a falta de discernimento de espírito e a falta de fé dos filhos de Deus, entre outras falhas, leva o inimigo a demarcar nosso território. Por isso devemos estar atentos e pedirmos a direção do Espírito Santo, pois o poder das trevas usa humanos para demarcar território e fazer gestos satânicos dentro das igrejas, com o intuito de impedir a adoração, trazer frieza espiritual, falta de amor, abertura de chácaras, que significa a porta de entrada em metabolismo de energias astrais, que promove um desenvolvimento espiritual, embora falso, condicionando um aprisionamento direto entre o espírito da pessoa e o segundo céu, dominado pelo inimigo, entre outros mecanismos de atuação do inferno. Desde já o Senhor já tem preparado a sua igreja fiel para fazer juízo contra toda iniquidade. Judas 14, 15, Apocalipse 19, versículo 14. Aleluias. Para maior compreensão, estarei relatando aqui testemunho de algumas pessoas que fizeram uso das armas espirituais. 1 Coríntios 13, versículo 12 diz: Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente. Certa noite, durante um culto, uma jovem mulher recém-convertida ficou endemoniada, minutos antes de ler a palavra de Deus e falar o que entendera. Todos clamavam ali pela sua libertação em nome de Jesus, inclusive seu esposo. Demorou um pouco para os demônios saírem, pois era mais de um. Depois da libertação, a batalha ainda continuava nos céus. Uma jovem intercessora chegou até a pastora e disse que seu braço, do cotovelo à sua mão, queimava, e o Espírito Santo lhe mandava lançar aos ares a sua arma espiritual. Ela teve receio, por isso procurou a pastora. Uma criança que ouvia o seu relato imediatamente disse: Eu estou vendo, e descreveu a arma espiritual como ela tinha visto, porém ela não tinha entrado em detalhes. E isso gerou fé no seu coração. Portanto, com obediência, ela lançou a flecha contida na arma espiritual do seu braço, e como resultado, além da libertação da jovem mulher,
Deus derramou pó de ouro, de modo que as crianças se alegravam com tanto brilho, e os adultos também. Então eles passaram a glorificar a Deus com danças e toques de chofar, que antes também já tinha sido usado pelo pastor. Eu poderia citar diversos testemunhos sobre o uso das armas espirituais, embora eu vou me deter em apenas alguns. O uso da bola de fogo. Certa vez, uma irmã que lida com batalha espiritual me procurou após ler este livro. Ela relatou que estava numa casa, juntamente com outras irmãs de oração, e a mulher ficou endemoniada por mais de 1 hora. Oravam, repreendia em nome de Jesus e nada do demônio saía. E cansada, ela orou, perguntando ao Espírito Santo o que fazer, dado que ninguém entrava ou saía da casa, pois a pessoa endemoniada estava junto à porta de saída. E o Senhor lhe falou: lance o que está em sua mão no demônio. Pela fé ela lançou, e a mulher foi liberta. Porém a irmã ficou a questionar: mas o que é que estava em minhas mãos? Ao ler este livro sobre as armas espirituais, o Espírito Santo lhe trouxe discernimento de que era a bola de fogo que estava em suas mãos. Glória a Deus. Chave de avivamento. Ao finalizar um propósito no monte, cujas folhas e gravetos se acendiam enquanto orávamos, o Pai Celeste enviou 3 pastores até nós, um grupo pequeno de irmãos. Eles foram direcionados pelo Espírito Santo ao ouvirem o toque do chofar. Ainda em casa, o Pai Celeste havia me revelado que deveria atentar para um sinal no monte, um local onde muitos irmãos fazem propósitos com Deus, pois naquela noite eu receberia uma chave para abrir uma grande porta de avivamento nos ares celestes do estado do Espírito Santo. Deveria aguardar o momento certo para falar e executar a vontade de Deus. Mas eu não sabia que Deus usaria outras pessoas além do grupo. Guardava esta revelação no meu coração. Nenhuma delas tinha o conhecimento do que Deus falara comigo. Quando aqueles varões aproximaram-se, nos identificamos, e o Espírito Santo disse-me: este é o sinal. São eles os meus enviados. Tremendo foi o mover de Deus ali. Profecias e visões espirituais tivemos, e uma criança foi curada de hidrocefalia. Os gravetos, troncos e folhas se acenderam como neon prateado, e podíamos também ouvir os galhos se quebrarem por causa da fúria do inimigo. Ao passar a visão para aqueles pastores sobre a chave do avivamento, pela fé cada qual orou, clamando por avivamento, e juntos abrimos aquela porta de avivamento no estado do Espírito Santo. Grandes coisas o Pai tem feito por nós. A espada que corta a corrente. Uma grande concentração de adoração a Deus acontecia em uma cidade brasileira. E já no final da ministração, o adorador fez um apelo, se alguém ali queria aceitar Jesus como único Salvador. Ninguém se locomovia até a frente, o que não era comum acontecer em outras preleções anteriores. Um dos varões da liderança daquele evento começou a orar com fervor, e o Espírito Santo lhe falou: use a espada que está em sua mão e corte as correntes. Ele nos relatou que a princípio ficou apreensivo, pois achou estar pretensioso demais. Novamente o Senhor falou com ele: use a espada. Imediatamente usou simbolicamente no físico, pois a arma que via era espiritual. E surpreendentemente foi ver muitas pessoas decidindo-se a Jesus, saindo dos seus lugares. Oh glória, aleluia, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é general de guerra, aleluia, é rei da glória. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Lucas 10, 20. Leia também Efésios 6, 10 a 20, sobre a armadura espiritual do cristão. A palavra de Deus no livro de Tiago 5,16 descreve que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando o servo do Senhor se predispõe em oração e consagração em prol da salvação de outra pessoa, a sua intercessão em nome de Jesus é levada diante do trono de Deus, e ele imediatamente
à sua vontade, dá ordem aos seus anjos para guerrearem juntamente com o intercessor no mundo espiritual pela libertação da pessoa. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. E disse o Espírito Santo: atentai, povo meu, pois primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual para depois se concretizarem no mundo físico. Lutai, povo meu, aliste-se no grande exército de Deus. Retire do meio de vós o fermento da maldade e da malícia. Deitai fora o fermento velho e sede sinceros e verdadeiros, pois fostes comprado por um alto preço. Em todo o tempo glorificai, pois a Deus em corpo, alma e espírito. Santificai-vos. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias.